Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É bom estarmos juntos novamente. Semana passada nós vimos o tanto que a natureza, da língua, da nossa língua, é tão difícil de ser domada e o poder destruidor que a língua tem. E os versículos 7 e 8 que nós não lemos na semana passada, eles resumem bem o que nós vimos. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, Tiago 3, versículos 7 e 8, diz assim: Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Aqui diz respeito a Gênesis, ao mandato que o homem recebeu de Deus de dominar todos os outros animais. Versículo 8: A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, esses dois versículos resumem tudo o que nós falamos na nossa aula passada. E nós vamos seguir, então, no estudo de Tiago, porque Tiago, até agora, no começo do capítulo 3, ele fez um argumento geral a respeito da natureza da língua e o poder que ela tem, E ele montou, então, um argumento. E agora, a partir do versículo 9, o que ele faz? Ele vai aplicar diretamente esse ensino, tudo isso que ele falou, agora aos problemas que estavam passando no meio do povo de Deus. Especificamente aos judeus cristãos, que estavam na diáspora. Então, agora é uma aplicação. Tiago, ele coloca o dedo na ferida, ele fala assim, nós temos um problema muito grave, existe um problema gravíssimo que é a língua. Agora é o seguinte, vocês também estão sofrendo com esse problema, vocês são causadores também desse problema. Bom, então, e antes da gente começar a explicar o que Tiago fala a partir do versículo 9 do capítulo 3, gostaria somente de lembrar uma coisa e chamar a atenção de que, apesar de eu falar tanto que a língua tem tanto poder, eu não estou falando que há poder em suas palavras. Você já ouviu? Já ouviu essa frase? Já ouviu, sim. Isso é outra coisa. Isso a gente conhece como confissão positiva. E hoje está tão comum isso, A gente vê tantos vídeos de gente motivando os outros, E falando, não, você vai, você consegue. Mas a confissão positiva, o que era isso? Você já ouviu falar a respeito disso? Quem tem mais de 30 anos já ouviu falar. Bom, vamos lá, vamos conhecer mais um pouquinho sobre isso. Existia um pastor batista, Kenneth Hagin. Ele nasceu em 1917, morreu em 2003, tem a foto dele aí, Ele é considerado o pai do movimento Palavra de Fé. Gente, isso aí tomou conta nos anos 80, anos 90, isso aí tomou conta das igrejas americanas, isso também veio para o Brasil também, e todo mundo só falava nisso. E Caio Fábio diz que o Hagin diz que ele é o pai de todas as loucuras que a gente vê hoje. Então, ele é o grande responsável de muitas coisas que a gente vê hoje nas igrejas. Bom, mas o que era esse negócio de confissão positiva? O Hagin, ele fez uma escola e ele criou um movimento teológico que ensinava que, assim como Deus criou todas as coisas pela palavra, nós também temos esse poder e que a gente pode trazer à existência coisas que não existem através do poder das nossas palavras, E você já viu isso muito, é aquele famoso eu declaro. Já ouviu? Tá lembrado? Você já falou muito também, não falou? Pois é. Olha só, tem um livro famoso do Po Yong-Chu, é esse aqui, A Quarta Dimensão. Se não ficar bom, o Fabrício coloca aí para vocês. Não, coloca não, Fabrício, senão o pessoal vai querer ler esse livro. Bom, o que esse livro ele ensina, Ele é um dos filhos, que aprendeu isso com o Hagin. E olha só um trecho desse livro. O Espírito Santo precisa da sua palavra, uma palavra falada de fé,
Precisamos readquirir a arte perdida de expressar uma palavra de ordem. Olha só, olha o poder, né? Que a sua palavra, você falar. E olha só outra coisa que ele fala assim, ó. Receba o dom da audácia. Fale a palavra claramente e crie a presença específica de Jesus Cristo. Olha só, rapaz, o poder que você tem. E entre outras coisas, nesse livro aqui vai falar, ó, você vai orar pedindo a Deus um carro. Sabe por que você ora e você não ganha um carro? Porque você não orou, você não falou qual a marca do carro, você não falou qual a cor do carro, você não falou o tamanho do carro, se ele é álcool, se ele é gasolina. E aí Deus fica assim, você não pediu direito, né? Então são essas coisas que são ensinadas, né, nesse livro, vou mostrar rapidinho, né? E é tudo filho do Reagan. E outras pessoas foram influenciadas por essa teologia, por quê? Gente, é uma teologia legal, quem que não quer ter esse poder? Né, de poder falar e as coisas acontecerem, né? É uma coisa natural do ser humano, a gente parece que quer isso, né, fazer isso. É o Po Yang-Chu, o Benny Hinn, que você também já ouviu falar, o R.R. Soares, já no Brasil, Valnice Milhomens, René Terra Nova, o pastor André Valadão, também, que ele estudou no Instituto Rema, né, que é o instituto criado pelo Reagan. Bom, a gente não quer ficar aqui, né, muito tempo falando a respeito disso, porque a gente tem outro assunto que Tiago está apontando, né? Mas, apesar do sucesso que essa teologia teve e tem, né, até hoje, ela não é correta. Nem tudo que faz sucesso é correto. A confissão positiva, ela não muda os decretos eternos de Deus. Nós cremos na soberania de Deus. Né? Então, não é por causa das coisas que a gente fala que as coisas vão acontecendo, que as coisas mudam, que as coisas surgem. Não é por causa da nossa palavra, é por causa da palavra de Deus. Né? Nós cremos que Deus já decretou todas as coisas soberanamente na eternidade, independente daquilo que a gente fale ou não. Bom, Salmo 115, 3 diz que tudo ele faz segundo lhe apraz. Né? Então é Deus que faz, é pela palavra dele. Essa teologia exalta o poder humano, né? Ela diminui a soberania de Deus, ou até alguns comentaristas dizem que até aniquila a soberania de Deus, porque tudo depende agora de você, daquilo que você fala. E nós também, o importante não é muito a nossa palavra, mas é a palavra viva de Deus, a palavra revelada de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ok, gente, então eu não estou falando aqui de confissão positiva, né? Tiago aqui, ele está querendo ensinar para a gente outra coisa, é o poder afetado pelo pecado, é o poder que a língua tem de destruir a vida de outras pessoas. Tá ok? Então vamos lá, versículo 9, Tiago diz assim, com ela, né, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Bom, é interessante aqui Tiago falar que a nossa língua ela é usada, né, para propósitos, né, tão diferentes. Nós louvamos a Deus, fazemos, né, os nossos atos religiosos de adoração, parece que é tudo tão lindo e tão perfeito, mas quando a gente vai tratar um com o outro, né, o nosso semelhante com o nosso próximo, a gente usa a nossa língua para amaldiçoar. Bom, vocês sabem disso, que nós somos seres sociais, nós somos indivíduos sociais. E a gente pode ver isso claramente nos dias que nós estamos vivendo. Você já viu tanta gente doente, com depressão por causa do isolamento social? Né? Muitos até sonhavam com isso, agora falam, não, eu não sonho com isso mais não. Rapaz, eu quero gente, eu quero minha família perto de mim, eu quero sair com meus amigos. Nós fomos criados por Deus para sermos sociais. Né? Nós dependemos disso para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física e saúde espiritual também. E a nossa espiritualidade também ela é comunitária. Né? A nossa espiritualidade não é algo assim independente que eu vi, não, eu e Deus, não é só eu e Deus, não. É eu e o meu próximo também. Né? E de Gênesis a Apocalipse. O plano de redenção, ele envolve comunidade. Ele envolve uma família, quando Deus escolhe uma família, né? Ele escolhe um povo, uma nação. No Novo Testamento, ele escolhe uma igreja.
Um corpo que tem vários membros, está vendo aí? É tudo coletividade, não é ninguém sozinho. Então Tiago está explicando isso para as pessoas, falando, gente, a nossa língua ela tem que ser usada para abençoar, edificar a igreja. A gente tem que se preocupar no nosso relacionamento uns com os outros, sim. Bom, então Tiago está querendo mostrar que a nossa espiritualidade ela está totalmente ligada à forma que nós tratamos uns com os outros. E Jesus mesmo falou o resumo de toda a lei, lá em Lucas 10, 27, que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Então, é isso que Tiago está querendo mostrar. Bom, mas o contexto ali não era assim, não era de amor a Deus e ao próximo. No capítulo 3, versículo 14, 15 e 16, diz assim, olha aí na sua Bíblia. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. E o 16 diz assim, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então esse era o contexto. E é a esse povo que Paulo estava falando. Bom, e tem uma palavra interessante que ele usa, esse termo de amaldiçoar os outros. Esse amaldiçoar aí, e ele vem bem antes, esse poder de falar, ele vem bem antes de Hegel. E os judeus, eles têm essa característica muito forte deles acreditarem que é importante eles falarem aquilo que eles declaram, aquilo que eles falam, que eles conseguem fazer as coisas acontecerem se eles declararem aquilo positivamente. E também o contrário, se eles podem amaldiçoar também as outras pessoas para que coisas ruins aconteçam com outras pessoas. Eles creem muito nisso. E a palavra de bênção e maldição, ela tem uma importância muito grande na cultura judaica. Um exemplo disso é uma maldição escrita por Samuel Hakatan, no primeiro século. Ele escreveu isso contra os hereges. Quem que eram os hereges? São os cristãos, os judeus que se tornaram cristãos. E ele escreveu, ele falou, eles conversando entre si, gente, a gente tem que escrever algo, tem que declarar algo, porque está errado esse negócio. Os judeus estão se tornando cristãos, estão crendo em Jesus Cristo, e isso está errado. Bom, e olha só a maldição que ele escreveu. Para os apóstatas, que não haja esperança, e que o governo arrogante seja rapidamente arrancado em nossos dias. Que os Norezim e os Minim sejam destruídos, que são esses hereges, sejam destruídos na ocasião, e que sejam apagados do livro da vida. Não sejam inscritos junto com os justos, que são quem? Os judeus. Isso aqui era uma comunidade farisaica, Então eles estavam tirando, queria que o nome deles fosse tirado do livro da vida, porque eles creiam em Jesus. Bendito és, ó Senhor, que amaldiçoa os arrogantes. E aí termina, Isso aqui é um exemplo de uma maldição que é comum entre eles. Bom, então esse amaldiçoar, nesse contexto, vai muito além de só ofender, de falar uma mentira, de falar mal de uma pessoa, querer prejudicar, através de uma difamação, vai muito além disso. É o desejo, de condenar essa pessoa a viver longe de Deus e que essa pessoa receba o castigo eterno. É mandar a pessoa para o inferno. Então vai muito além disso. E é por isso a gravidade do que estava acontecendo, que esses falsos mestres que estavam ensinando lá para essa comunidade, eles estavam, além de ensinar, às vezes coisas erradas, eles estavam julgando e condenando as pessoas.
Então, isso é muito, muito grave. E é isso que Tiago está querendo apontar e mostrar. Vocês estão usando a sua língua para glorificar a Deus, mas vocês também estão usando para amaldiçoar homens. Olha só. E isso é muito grave. Por quê? Olha, o versículo 9 diz assim, porque com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens. E olha só onde está o problema. Eles são feitos à semelhança de Deus. Essa é que é a gravidade. Os homens, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o comentarista Douglas Moo, ele até comenta que quando nós amaldiçoamos alguém, nós estamos amaldiçoando o próprio Deus indiretamente. Bom, para a gente entender isso, você já viu quando alguém fala mal de um filho seu? A gente sente tudo. Parece que está falando mal da gente. Uma coisa que você fez, se você faz um bolo com tanto carinho, aquele bolo está maravilhoso, está cheiroso, você deu tudo que você podia para fazer aquele bolo. Você fica no orgulho daquele bolo. E chega alguém e fala e critica aquele bolo, nem sabe, né, que foi você que fez, e começa a falar mal daquele bolo. Você se sente ofendido também, né? Então, as nossas ofensas feitas aos outros, indiretamente, são ofensas que nós estamos fazendo ao próprio Deus. Olha só a gravidade, isso se aplica a todas as áreas. Por que eu não posso machucar o Fabrício que está aqui perto de mim? Porque ele é meu próximo, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E por que eu não posso fazer um mal a ele? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, uma pessoa que não está entre nós, uma pessoa que é perdida, sem Jesus, vive uma vida desregrada, ele também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está manchado, corrompido pelo pecado, mas ele também merece dignidade da minha parte, né? E respeito da minha parte, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, em termos de relacionamentos interpessoais. É olhar para a outra pessoa e falar, não, ele é pecador, ele tem muitos defeitos, mas ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Beleza? Bom, e Jesus mesmo ensinou isso, né? E em Lucas 6, 27 e 28 diz assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Olha só o que Jesus ensinou. Vamos lá? Então agora Tiago, capítulo 3, versículo 10 e 12, diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Olha só. E aqui ele fez algumas perguntas, mas são perguntas retóricas, né? Que é claro que isso não pode acontecer. E Tiago, então, ele usa, né, esses exemplos da própria natureza para mostrar que isso não é normal, né? Aqui eles estavam usando a língua de uma forma ambígua, né? Toda hora com dois sentidos era difícil de entender, né, a função da língua. Ele anda, uma hora ele anda pelo caminho do bem, outra hora anda pelo caminho do mal, né? Então, e muitos acham assim, não, se eu usar agora a minha língua para falar o bem, eu vou anular o mal que eu falei, né? Mas as coisas não funcionam assim. Aqui está falando de fonte, de natureza, né? A questão não é se você usa mais para o mal ou mais para o bem, a questão é de natureza. Isso, no versículo 10 ele diz, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Essa palavra conveniente, ela pode ser traduzida de várias formas. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito conveniente, mas ela pode estar escrito assim, não é necessário ser assim, não deveria ser assim, não tem obrigação de ser assim.
E não pode ser assim. Né? Então, Tiago está falando, ó, por mais que vocês achem que isso possa ser natural e comum, você usar, ora, a sua língua para abençoar e ora a sua língua para amaldiçoar, peraí, isso está errado. Não é assim que as coisas funcionam. Não deve ser assim. E se você for olhar mesmo o significado no grego dessa palavra, que na verdade lá é um verbo, lá fala assim, ó, gente, não tem obrigação nenhuma de ser desse jeito, você pode fazer diferente. Não é obrigado você agir assim, né? Você pode agir diferente. Então, isso não pode ser algo normal ou comum. Então, ele usa elementos da natureza para explicar que isso não é natural. Não é natural para quem? Não é natural para quem já foi regenerado pelo Espírito Santo. Não, alguém que já nasceu de novo não pode, não precisa, você não é obrigado a usar a língua dessa forma, você pode agir da forma que Deus quer. E você não precisa mais usar a sua língua para destruir a vida de outras pessoas. Né? Você agora é outra planta, você está em outra planta. A fonte agora é outra. Você pode ser diferente, sim, para aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, naquele que está em Cristo Jesus. E Tiago, no versículo 15, né, olha mais para frente aí na sua Bíblia, ele diz algo, né, sobre essa falsa sabedoria que esses falsos mestres estavam falando que tinham. Né? No versículo 15 diz assim, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Olha só, e aqui ele faz uma ordem decrescente, né? Eu falo assim, parece que vai cavando mais o buraco. Primeiro, ele fala que essa sabedoria dessas pessoas, né, que se julgam ter, ela é terrena, é uma coisa comum, tem nada a ver com Deus, é uma coisa aqui nossa. Aí depois ele rebaixa mais um pouco, é animal. Eu não sei como que está na sua Bíblia, né? Existem outras tradições, mas o que significa esse animal? É sem o espírito. Qual que é a diferença entre nós e os animais? A diferença é que Deus soprou do seu Espírito em nós, na criação. Então, nós temos o Espírito. Então, quando ele fala que é terrena, é animal, é sem esse Espírito que Deus soprou em nós. Então, esse agir desses falsos mestres, ele desumaniza. E ele piora. Tiago ainda desce ainda mais o buraco. Né? Ele é terrena, é animal e é demoníaca. Né, que é o que a gente falou na aula passada, né, dessa fonte infernal, né, que incendeia a nossa língua. Então, essa é uma fonte. Agora, a sabedoria que ela vem lá do alto, lá no versículo 17, que é de Deus, olha só, a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A fonte agora é outra. O Evangelho humaniza. Olha só que coisa linda, né, que o Evangelho faz. Bom, e sobre o uso da língua, lá em Colossenses, capítulo 4 e versículo 6, diz assim, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Né? Então, hoje, o que Tiago nos ensinou hoje? Que por causa do pecado, até nós que já estamos em Cristo Jesus, nós temos dificuldade de dominar a nossa língua. E que ela pode ser usada tanto para o bem ou como para o mal. Mas isso não é normal. Isso não é correto. Nós devemos usar a nossa língua para a edificação da igreja. E não no sentido de abençoar as outras pessoas, como se a nossa palavra tivesse um poder para que as coisas acontecessem na vida das pessoas. Se fosse assim, seria muito fácil. Eu iria lá no meu banco, num caixa eletrônico,
e falava assim: eu declaro que agora tem dinheiro aqui para o resto da minha vida. Né? Eu tiraria minha carteira do bolso e com certeza ia ter dinheiro lá dentro para resolver todos os meus problemas. Eu, como capelão do hospital, eu poderia chegar lá e só declarar saúde para todo mundo e todo mundo ser curado. Mas as coisas não funcionam assim. Né? Nós cremos que Deus decretou todas as coisas. Cremos na soberania de Deus e que a nossa língua deve ser usada para a edificação da vida das pessoas e para anunciar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Né? E eu lembrei de uma história do pastor Marcelo Gualberto, da MPC, que uma certa vez ele contou, isso me marcou muito. Ele estava no acampamento, e esse acampamento estava muito difícil por causa de uns meninos que estavam dando muito trabalho. Eles estavam destruindo o acampamento. E chegou num ponto, passou um dia, os acampamentos lá são vários dias, mas passou um dia, o pessoal falou assim: pastor Marcelo, esses meninos aqui não tem jeito não, eles vão destruir, vai acabar com tudo, vai acabar com o acampamento, o que a gente faz? E o pastor Marcelo, já assim, está virado já por causa disso, e chamou os meninos para conversar. E olhou para um deles e falou para o mais custoso. Falou assim: ó, você, imagina tudo que coisa que ele não tinha pensado. E ele falando: você vai ser uma bênção para o reino de Deus. E não expulsou os meninos do acampamento. Bom, passou o acampamento e passaram-se os anos. Pastor Marcelo recebe uma ligação. E ele atendeu, e um rapaz falou com ele, falou assim: ô, pastor Marcelo, tudo bem? Tudo, eu sou fulano de tal. Fulano de tal, né? Assim, para lembrar, é tão difícil, né? Eu sou aquele que deu trabalho no acampamento e tal. Aí o Marcelo: é você, rapaz. Aí o rapaz falou: pois é, eu estou aqui no norte do Brasil, trabalhando como médico. Ele falou: é mesmo, só que eu sou médico missionário. Eu fico emocionado com essa história toda vez. Então, assim, não que as palavras do Marcelo transformou aquela história, né? Mas Deus já tinha decretado isso. Mas aquelas palavras do Marcelo talvez mostraram graça para aquele menino. A graça de Deus edificou a vida dele de alguma forma, marcou a vida desse menino de alguma forma, né? Então isso nós podemos fazer em relação aos outros, nós podemos fazer em relação aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, né? Eu já ouvi gente falar assim: rapaz, eu nunca pensei em me separar, mas eu já pensei em matar a minha esposa várias vezes. E às vezes passa por isso, e às vezes a gente mata alguém com a nossa língua. Então, vamos usar a nossa língua para a glória de Deus, edificação da igreja, proclamar o reino de Deus e o evangelho a todo mundo. É isso que Deus quer de nós e é isso que Jesus quer de nós. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais essa aula. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui. Pedimos para que Teu Espírito Santo enche o nosso coração e a nossa língua das coisas do Senhor, da palavra do Senhor, e que nós sejamos usados, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.